Tá ao vivo. Mas bom dia, falando aqui do Núcleo do Obeso do Ceará, meu nome é Rodrigo Babadopoulos, eu sou cirurgião bariátrico, a gente opera e tem uma equipe transdisciplinar, uma equipe multiprofissional já há mais de 20 anos ajudando pessoas com obesidade e suas doenças associadas no acompanhamento e no tratamento, seja de forma cirúrgica, seja de forma não cirúrgica. Essa semana saiu a publicação no Diário Oficial da União da nova resolução do Conselho Federal de Medicina no que tange às indicações das cirurgias bariátricas, a necessidade de equipe multiprofissional, as novas técnicas operatórias. Então isso traz, ao mesmo tempo que muito esclarecimento, um monte de dúvidas a respeito desse assunto tão importante, de uma doença tão difícil de ser tratada e de ser acompanhada, como é o caso da obesidade. E por várias vezes, assim como outras doenças, assim, com a gravidade da obesidade, cercada de tanto preconceito, tanto com a própria doença, quanto com o tratamento para a doença, muitos tratamentos miraculosos, rápidos, acabam surgindo, muita gente na internet trazendo às vezes mais desinformação do que informação, e cabe às grandes entidades que trabalham com isso há muito tempo, grandes centros, e a gente tem em Fortaleza grandes centros de tratamento da obesidade, tem no Brasil grandes centros de tratamento da obesidade. O Brasil é um país que está na vanguarda do tratamento da obesidade no mundo, que exporta conhecimento quando o assunto é tratamento da obesidade e da síndrome metabólica. A gente sente na necessidade de trazer alguns esclarecimentos, tanto para os nossos pacientes, como para quem estiver aqui assistindo, ou agora, ou mais tarde, esse registro que a gente vai fazer, ou está fazendo, dessa nova resolução, trazendo os esclarecimentos, as dúvidas que porventura vocês possam ter. Trazendo aqui já algumas coisas de princípio. Por que o Conselho Federal de Medicina soltou uma nova norma, né? Soltou um novo comunicado à comunidade médica sobre o assunto obesidade? Porque, assim como qualquer área do conhecimento, as evoluções vão acontecendo. E muita coisa vai sendo feita, mesmo que antes de o Conselho ter normatizado, e ele precisa estar atento a tudo isso para ver o que é bom e o que é ruim. Separar joio de trigo. Entender o que é que de fato traz segurança e eficácia nos diversos tratamentos, e na obesidade não é diferente. Então, alguns pontos importantes dessa nova nova resolução do Conselho Federal de Medicina sobre as indicações de cirurgia. Ainda o índice de massa corporal é muito utilizado para a questão da indicação. E o índice de massa corporal nada mais é do que uma conta, onde a gente pega o peso do paciente em quilos, divide pelo quadrado da altura, isso vai dar um número. E isso não, a gente pode pegar cegamente esse número e se guiar por ele, achando que isso aí vai dar uma ideia fidedigna da saúde do paciente. Na realidade, isso dá uma ideia grosseira. Quando esse número está ali por volta de 25, a gente diz que está normal. Peso em quilos dividido pelo quadrado da altura. Abaixo de 25 normal, entre 25 e 30 a gente diz que é sobrepeso, o paciente está acima do peso, mas não está indo doente. Acima de 30 tem doença, já é obesidade. Quando mais que 35, obesidade severa, mais que 40, obesidade mórbida, e aí só vai piorando tanto os nomes quanto os problemas que vêm associados. E até pouco tempo, né, até agora, essa semana, a indicação estava para pacientes acima de 40 de índice de massa corporal, independente de doença, e acima de 35, dependendo de comorbidade. Agora, pacientes mesmo não com obesidade severa, quer dizer, pacientes abaixo de 35 de índice de massa corporal, mas com mais de 30, portanto já portadores de obesidade, passam em algumas situações a ter também a indicação de cirurgia, a possibilidade do tratamento cirúrgico. Um exemplo muito claro e importante é o paciente portador de doença do refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica. Existem cirurgias para tratar especificamente o refluxo gastroesofágico.
essas são as cirurgias que a gente vai lá e aperta um pouquinho lá a região do comecinho do estômago, faz uma válvula e isso ajuda a tratar esses pacientes com doença do refluxo. Mas quando esse paciente com doença do refluxo também tem obesidade, essa talvez não seja a melhor operação. Muitas vezes a melhor operação é uma operação que também trate a obesidade. E aí o Conselho, por meio dessa nova resolução, vem reconhecer que pacientes com doença do refluxo gastroesofágico e portadores de obesidade, mesmo a obesidade grau 1, acima de 30, tem indicação muito mais de uma cirurgia para obesidade que também trate o refluxo do que uma cirurgia própria para refluxo, especificamente para refluxo, esquecendo de tratar a obesidade. Então essa é uma das várias outras indicações que surgiram para pacientes que têm mais de 30 de MC, ou seja, não é só peso, nunca foi, não se trata de peso e por isso que a gente hoje traz mais o nome metabólica do que bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, a gente está pensando em peso. Cirurgia metabólica, a gente está pensando nas doenças associadas. Então, a cirurgia ela é bariátrica e metabólica. Há pacientes que têm muito peso e poucas doenças e têm indicação de cirurgia por alguns motivos. Há pacientes que têm muitas doenças e nem tanto peso assim e também tem indicação de operação. Reconhecer isso e entender que a cirurgia age não só no peso, mas nas doenças, foi o grande salto que o Conselho Federal de Medicina fez em reconhecer. E aí tem outros tópicos apontados também muito importantes na nova resolução, que trata da idade mínima para a cirurgia, que era de 16 anos e passa agora para 14 anos. Claro, não é uma cirurgia, isso é uma cirurgia de exceção para esse tipo de paciente com tão tenra idade, que ainda talvez não entenda as mudanças que vão vir depois da operação. Tem que estar acompanhado por pediatra, por endocrinologista, por uma equipe multiprofissional competente para que se leve para a operação. Não se trata de sair por aí operando à torta e à direita qualquer paciente que chegue, então tenha idade. Mas existem sim pacientes com quadros graves de obesidade que tinham e têm indicação, mas que não tinham a oportunidade desse tratamento porque não estava na norma do Conselho Federal de Medicina. E mais um ponto é com relação às operações. Quais são as operações mais conhecidas, público, modo geral? A gastrectomia vertical, que é o sleeve, o sleeve gástrico, que é aquela cirurgia que só mexe no estômago, que o estômago vira um tubinho, passa a ser uma bananinha, ao invés de ter aquele corpo mais bojudo, que as pessoas imaginam, ela funciona porque diminui o tamanho. Ok, diminui o tamanho sim, mas o efeito dessas cirurgias é muito mais metabólico, é por diminuição do hormônio da fome, é por elevação do hormônio da saciedade, por conta que esse estômago esvazia mais rápido para o intestino avisa mais rápido o cérebro que você comeu. Então as sensações depois de uma cirurgia bariátrica, elas não acontecem simplesmente por diminuição do estômago, mas por alterações hormonais. Então essa é uma operação, a gastrectomia vertical, o sleeve, e a outra muito bem conhecida também, até mais longeva em termos de que é feita há muito mais tempo, é o bypass gástrico, que que se trata de um desvio que se faz, cria-se um pequeno estômagozinho, uma bolsinha pequena e desvia direto a comida para o intestino, e isso faz também a comida chegar mais rápido, alguns hormônios sinalizarem para o cérebro a saciedade, outros vão lá no pâncreas e estimulam a liberação de insulina, por isso que melhora tanto o diabetes. E essas são as duas cirurgias mais realizadas, mas existem outros modelos cirúrgicos que já são praticados no Brasil e no mundo, inclusive cirurgias que nasceram aqui no Brasil, fruto de pesquisa e de trabalho de cirurgiões brasileiros. Uma dessas técnicas é a bipartição do trânsito intestinal, que foi desenvolvida e criada por um cirurgião de São Paulo, que é o Dr. Santoro, e que entra no rol de procedimentos possíveis e de procedimentos aprovados para o tratamento da obesidade. Não era uma possibilidade, apesar de que já existia sendo feito tanto em projeto de pesquisa como não no Brasil, mas não havia uma norma permitindo que outros médicos começassem a fazer sem a sensação de que estavam fazendo uma operação que não está ainda regulamentada. Hoje, outras operações, além de sleeve e bypass,
que são ainda as duas grandes operações que a gente conhece tem mais tempo de pesquisa, de trabalho, de a gente saber o resultado delas no médio e no longo prazo, mas outras operações, que nem todo paciente é igual, e cada paciente tem que ser individualizado no seu tratamento, e existe paciente para técnicas que fogem ao sleeve e ao bypass. Então o conselho ter reconhecido isso nessa nova resolução é mais um grande salto. E entender que a obesidade, ela não é pura e simplesmente uma doença cirúrgica, não vai ser a operação a resolver todos os problemas, assim como não é um remédio que vai resolver todos os problemas, assim como não é sozinho um nutricionista que vai conseguir resolver todos os problemas, ou um psicólogo tratando de uma compulsão alimentar, ou mesmo um psiquiatra. Eu já estou citando aqui uma série de profissionais que são de extrema importância no tratamento dessa doença dificílima de tratamento, mas que com o devido cuidado, com a equipe profissional competente, com o paciente que se compromete e entende sua doença, há como a gente entregar excelentes resultados, não sozinhos. Eu comparo muito com, às vezes, a cirurgia para câncer ou com o diabetes. Você não consegue fazer assim, eu vou operar o paciente, ele ficou bom só com a cirurgia. Muitas vezes sim, outras vezes não, vai ter que ter uma quimioterapia, vai ter que ter uma radioterapia. E nem o contrário, faz só a quimioterapia ou foi só a radioterapia e não vai para a cirurgia. Todas as modalidades de tratamento, elas têm a sua importância dentro daquela doença. E na obesidade, isso é uma verdade impressionante. Você vai precisar sim, sempre, quando tem algum grau de obesidade, de um nutricionista. Eu digo que é um profissional fundamental, aprender a se alimentar direito, aprender o que tem de caloria no alimento, entender que nem tudo que eu posso me convém naquele instante. É o profissional de educação física ou fisioterapeuta, no sentido de fazer a gente se movimentar um pouco mais e queimar mais calorias. Alguns pacientes vão por aí ficar e se dar muito bem com o tratamento, outros vão precisar avançar para alguns remédios, e aí tem desde remédios orais até hoje em dia os remédios subcutâneos, né, as canetas, que vêm para ajudar muito no tratamento da obesidade, que precisa ser de uso prolongado, que não é uma coisa que a gente vai fazer por 2, 3 meses e poder parar. E a operação, isso também, nessa nova resolução, o Conselho acaba reconhecendo e entendendo, é ainda o tratamento que oferece a maior perda de peso, com o maior tempo de duração de tratamento, até porque as alterações anatômicas que são realizadas promovem mudanças hormonais que são perenes. Então o paciente acaba tendo um tratamento para sempre, sem estar se injetando ou tomando os comprimidos diários que precisam acontecer. Isso não quer dizer que ele não vai precisar do profissional que tem essa expertise, que é o endocrinologista. Muito pelo contrário, eu digo que a cirurgia ela vem para facilitar o trabalho desses profissionais. É muito mais fácil o educador físico cuidar de um paciente que operou e perdeu peso, é muito mais fácil o endocrinologista medicar melhor seu paciente se ele tem uma operação que está ajudando. Então, todos esses profissionais eles devem jogar em um mesmo time, em prol de quem está no centro, que é o paciente. Então, o mundo bariátrico, metabólico, o mundo do tratamento da obesidade ganha, com essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, oportunidade de tratar melhor as pessoas que têm portam, né, essa condição que levam a um ganho de peso ou ao aparecimento de doenças. E isso foi um gol que o Conselho Federal de Medicina, ele, através das sociedades que trabalharam muito, lutaram muito para que isso acontecesse, e a gente tem a satisfação de estar dando a notícia disso. Muitos centros já se anteciparam, jornais noticiaram, e os pacientes têm muito a ganhar com o que vem acontecendo. Eu fico à disposição se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta sobre esse assunto, mas a ideia inicial era eu trazer esses esclarecimentos e fazer vocês entenderem um pouco mais o que foi essa resolução. A gente tem uma pergunta da Beatriz.
Bom dia, doutor. Como faço para marcar uma consulta com o senhor? O Núcleo do Obeso do Ceará, ele está aqui, ele funciona há mais de 27 anos, ele foi a instituição pioneira de tratamento da obesidade aqui no estado do Ceará, começou em 1997 pelas mãos do professor Luiz Moura, e hoje eu tenho a honra de fazer a parte do time e ser o diretor clínico do Núcleo do Obeso. Vocês conseguem todas as informações de como chegar até aqui, ou através do Instagram daqui da clínica, do Núcleo do Obeso do Ceará, ou através até do meu mesmo, que é meu nome, Rodrigo.babadopoulos, tem um pontinho entre o @rodrigo.babadopoulos, e a gente vai ter a satisfação de explicar um pouco melhor, né, entendendo o caso pessoal de cada um. Eu digo que cada paciente ele tem uma individualidade, e eu tento organizar e ensinar que as pessoas a não estarem se comparando umas com as outras. A sua luta não é contra outra pessoa, a sua luta é contra você mesmo. Então a gente fica à disposição. Núcleo do Obeso do Ceará, aqui em Fortaleza, na Antônio Salles. Se colocar aí na internet ou nos links que tem aqui na própria descrição, vocês vão conseguir de maneira fácil encontrar a gente fica à disposição. Tem uma pergunta aqui. Doutor, meu pai é diabético, mas ele não tem sobrepeso, obesidade. Ele pode operar? A princípio, pela nova norma, se ele tem diabetes, aí tem que, primeira coisa, tem diabetes, aí é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tá certo? Porque muda. E dentro do próprio diabetes tipo 2 tem vários subtipos de diabetes. Então, essa é uma pergunta que a gente não pode, de maneira assim genérica, responder, sob pena de cometer algum erro, né, de avaliação. Se a gente vê individualmente teu pai. Mas, vamos lá, se ele tiver diabetes tipo 2, e com algum grau de dificuldade de controle e tiver um índice de massa corporal acima de 30, ele tem indicação de cirurgia bariátrica. Agora vamos lá, bariátrica e metabólica, né? No caso mais metabólica do que bariátrica. Isso tem indicação, significa que obrigatoriamente essa pessoa, né, esse paciente tem que se operar? No caso das operações bariátricas e metabólicas, não. É uma opção, é uma alternativa. Muitas vezes é sim a melhor alternativa. Agora isso tem que ser avaliado por uma equipe muito bem estruturada e competente, que vai incluir, além do cirurgião, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo. Então são muitos os profissionais envolvidos no tratamento. Claro, as decisões principais vão sair ali, do teu endocrinologista, do teu cirurgião, né, do teu nutricionista, e a gente vai, dentro desse contexto aí de individualizar o tratamento, saber se a melhor alternativa é a operação. Mas a princípio, diabéticos acima de 30 de índice de massa corporal, com alguma dificuldade no controle, podem sim fazer uma cirurgia metabólica, uma cirurgia bariátrica e metabólica. Doutor, eu fiz a cirurgia bariátrica há 5 anos atrás, mas ganhei peso novamente. Posso usar essas canetinhas que estão vendendo? Não assim, né? Posso usar essas canetinhas que estão vendendo, como se você pudesse ir ali na esquina e comprar a canetinha. Falar primeiro do que é reganho de peso esperado e do que é recidiva da obesidade. Quando uma pessoa faz uma operação, certo? Seja um sleeve, seja um bypass, seja qualquer outra operação bariátrica e metabólica, ela vai perder peso. No início, ele vai ficar sob um segmento, deveria ficar, porque ele já deveria ter feito um pré-operatório muito bem feito e acompanhado por uma equipe multiprofissional, que vai fazer esse paciente entender que não é só operar, que operar faz parte, é meio, vai ajudar, mas não vai ser a solução definitiva. Uma vez feito isso, esse paciente vai emagrecer, em média, entre 30% e 40% do peso inicial. Então, se é um paciente que tinha 100 quilos, é um paciente que deve estacionar ali ao final de um ano entre 60 e 70 quilos. E ele deve manter esse peso normalmente entre 1 ano, 2 anos, sem muita modificação. A partir daí, pode haver o que a gente chama de reganho esperado, que é um reganho de até 20% do peso que ele chegou. Então, se é um paciente de 100 que foi para 60, ele chegar ali para a volta de 72 no máximo, e ele está mantendo e vai manter por longos anos. Pacientes que ganham mais do que isso, ganham além de 50% do peso que perderam, tinham 100, foram para 60 e estão ali para mais de 80. Já tem o que a gente chama de uma recidiva parcial.
essa recidiva precisa ser identificada, idealmente até antes, para ser tratada. Então esse paciente precisa estar em acompanhamento nutricional, precisa estar fazendo uma atividade física e pode e deve ter um endocrinologista. Jamais era para ter abandonado o seu endocrinologista, porque no momento certo ele teria já entrado com medicação caso necessário. E uma das medicações que pode ser utilizada, inclusive tem um efeito muito melhor no paciente que é operado no paciente que não é, do que no paciente que não é operado, são os medicamentos mais novos que a gente tem para o tratamento da obesidade, que são um ganho enorme, tanto para pacientes que não operaram ainda, mas principalmente, eu diria, para pacientes que já fizeram uma cirurgia e estão esperando algum ganho de peso. Mas, de novo, você não pode querer que a caneta resolva, né? Assim como não pode querer que a cirurgia resolva. O que vai fazer melhorar, não existe última cartada, não existe bala de prata. A mídia, às vezes, né? Não estou falando aqui da boa mídia, né? Da boa propaganda, da boa publicidade, mas às vezes a busca por cliques, a busca por seguidores, a busca leva a informações que não são as mais adequadas. Quantas vezes a gente não viu, até em grandes revistas, né, jornais de grande circulação, a cura do diabetes, com uma chamada muito importante de capa, que vai fazer a pessoa pegar e ler a matéria, e às vezes levando a um entendimento errado de que aquela doença tão difícil, como no caso do diabetes de ser tratada, pode, por exemplo, com uma cirurgia ser curada. De fato, as cirurgias metabólicas, as cirurgias que a gente faz para a obesidade, que tem efeito metabólico, tem um potencial enorme no tratamento do diabetes e faz com que muitos pacientes deixem de usar medicação, deixem de usar insulina. Daí a gente chamar isso de cura talvez um excesso, um pouquinho demais, porque será que esse paciente daqui 2, 3, 4, 5 anos não pode precisar voltar a tomar remédio? É a mesma coisa a obesidade. Então, o reganho é natural e é esperado, até porque a pessoa vai viver bastante, se Deus quiser, depois de uma cirurgia bariátrica, e vai ter tempo para envelhecer, para piorar o metabolismo, para ganhar peso. E ela vai precisar de acompanhamento e tratamento para o resto da vida. Então, sim, as canetinhas podem e devem ser usadas, desde que sob acompanhamento de um médico competente. E o médico mais competente para isso é o médico endocrinologista, que foi formado para isso, que atua na área de obesidade. Se ele for vinculado a um grande serviço de cirurgia metabólica e bariátrica, melhor ainda. Então, nunca tome, né, nunca faça uso de remédio nenhum, nem o que está sendo aqui perguntado, nem qualquer outro, porque sua vizinha usou, seu amigo usou e você vai usar para ver no que é que vai dar. Esse é o caminho para a gente ter mais efeito colateral do que o benefício da medicação. Doutor, penso em engravidar e vou fazer a cirurgia bariátrica em breve. Quanto tempo eu tenho que esperar após a cirurgia? Não existe uma resposta também assim exata para essa pergunta, mas vamos tentar, no modo geral, 1 ano depois. Porque durante 1 ano você vai estar sendo acompanhada muito de perto depois da cirurgia, num processo de perda de peso, num processo de restrição de alguns tipos de alimentos, de suplementações, e nesse instante esse é o foco. Na hora que você engravidou, o foco passa a ser o bebê, a gravidez, a saúde materno-fetal, muda um pouquinho o enfoque, e uma gravidez pouco tempo depois da cirurgia, por exemplo, você engravida 2, 3 meses depois da cirurgia, você vai estar numa fase de perda de peso enquanto o bebê está ganhando peso. No começo era até muito estranho, né? Isso acontece às vezes. Eu estou evoluindo a gravidez, está indo tudo bem, o bebê está crescendo, mas eu estou perdendo peso. Para um ginecologista, um obstetra que está seguindo, o natural seria a coisa evoluir junta e não descompassada desse jeito. E o descompasso vai haver por causa da cirurgia. Então, nessa fase, até mais ou menos 1 ano de pós-operatório, não é a fase ideal para a gravidez, apesar de que a gente tem, não porque o paciente quis, mas aconteceu a paciente de ficar grávida e a gravidez correu super bem, só que a gente muda o enfoque total do pós-operatório para o pré-natal. Então, modo geral, 1 ano depois da operação, a gravidez. Bom dia, doutor. A bypass só faço se eu tiver pré-diabético? Não, a pergunta, né? O bypass eu só faço se eu tiver pré-diabético. Existem
critérios para a gente escolher, junto com o paciente, qual a cirurgia que melhor se adapta a ele, né? Qual é a cirurgia ideal para ele. Porque não tem essa coisa de qual é a melhor cirurgia. Se tivesse essa coisa de qual é a melhor cirurgia, só fazia-se a melhor. Pronto, a melhor é o sleeve, faz o sleeve. A melhor bypass, faz o bypass. A melhor bipartição do transintestinal, faz a bipartição do transintestinal. Então não tem a melhor operação. Existe, assim como não tem o melhor remédio para pressão, assim como não tem o melhor remédio para diabetes, assim como não tem a melhor caneta, tem que ver quem é o paciente e individualizar o tratamento. Então, pacientes, tentando responder assim a essa pergunta, sem entrar em maiores detalhes, porque senão as pessoas podem sentir que para si aquilo é o melhor e a gente não está aqui numa consulta médica individual, a gente está falando para muita gente ao mesmo tempo. Mas o bypass, ele tem um efeito maior sobre o diabetes do que o sleeve. O que não quer dizer que o sleeve não seja uma boa cirurgia para pacientes diabéticos. Mas se é um paciente diabético um pouco mais grave, com mais dificuldade de controlar esse diabetes, com níveis glicêmicos muito mais altos, o bypass acaba tendo um efeito melhor neste paciente, do que o sleeve, de novo, que não quer dizer que o sleeve não seja uma boa cirurgia para esse paciente. E lembrando, outras alterações hoje em dia entraram no rol de possibilidades, uma delas a bipartição do trânsito intestinal, que é você fazer uma espécie, vamos dizer, de sleeve e adicionar ao sleeve um tempo intestinal, onde você faz uma anastomosezinha lá, uma junção desse sleeve com o intestino e dá um ganho metabólico à cirurgia e que faz muito bem, por exemplo, também para esses pacientes diabéticos que agora vão ganhar essa alternativa. Então, dizer qual é a melhor operação, pessoal, não é uma coisa que eu possa falar aqui, de modo geral. Isso tem que ser individualizado, cada paciente, qual é a sua idade, que cirurgias prévias você tem, quais são as doenças associadas, se você toma algum remédio de uso crônico que é extremamente importante para a sua saúde, seja ela mental ou de alguma doença que a gente possa ter do ponto de vista imunológico. Então, essa avaliação individualizada e muito bem feita, com um cirurgião experiente, com um endocrinologista experiente, é de fundamental importância. Doutor, com essa notícia de que a partir dos 14 anos vamos ter essa mudança, quais são os critérios atuais para um adolescente ser considerado apto para a cirurgia bariátrica? Como eu falei, assim, a idade sempre para mim, eu pessoalmente, foi uma preocupação muito grande, porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter quando vai fazer uma operação bariátrica e metabólica é um mínimo de entendimento das mudanças que estão por vir. Diferente de fazer uma cirurgia de vesícula, que você tem pedra na vesícula, vai lá, tira a vesícula, daqui a uma semana, se deu ponto por fora ali, tira os pontos e vê o resultado da biópsia, tem alta e está resolvido o problema, né? Assim como é uma cirurgia de apêndice, que acontece às vezes por emergência, o paciente tem uma dor, vai no hospital, tira o apêndice, está resolvido também. Na obesidade, na síndrome metabólica, não é assim, não é simplesmente vai lá e opera. E é preciso que a pessoa tenha um mínimo de entendimento dessa mudança que vai acontecer. Então, descer muito na idade tem esta questão. Ao mesmo tempo, existem pacientes muito jovens, às vezes até com menos de 14 anos, que têm doenças metabólicas gravíssimas. E não oferecer a esse paciente uma alternativa que é mais eficaz, também é um problema. E aí a gente joga o problema em cima de uma equipe profissional capacitada. Então vai ter do pediatra ao endocrinologista, né, do cirurgião ao psiquiatra. E é desse contexto que vai sair se aquele indivíduo, não é assim, fazer a cirurgia para todo mundo que tem 14 anos de idade e está acima do peso, não é isso. É aquele indivíduo ser avaliado e saber se para ele faz sentido. Antes não era permitido, hoje é. O que não quer dizer que vá sair aí operando todo mundo que tem mais de 14 anos de idade, não é essa a questão. Doutor, o senhor pode negar a cirurgia no dia marcado, caso o paciente não tenha perdido peso? Não é no dia marcado, né? E essa coisa da perda de peso, de novo, tem que ser individual. Vamos lá, quando um paciente, eu imagino aqui, né, um cirurgião que tenha dito, olha, você chegou pertinho da cirurgia e a cirurgia estaria agendada para amanhã, para próximo, e a gente vai aqui dar uma adiada nessa cirurgia. Eu imagino que o cirurgião que proponha isso, ele está pensando na segurança da cirurgia, ele está pensando no controle das doenças que esse paciente do pós-operatório. Não adianta nada operar um paciente, a cirurgia ser um sucesso e ele não resistir, né? Ou não adianta nada você ir para dentro de uma sala de cirurgia,
colocar lá os trocáteres, os caninhos que a gente usa para chegar dentro da barriga do paciente, colocar uma câmera e ver que o fígado é enorme e que ele está cobrindo o estômago e que você não consegue tirar o fígado de cima do estômago e a cirurgia não poder ser realizada. Então imagine que um cirurgião que proponha isso, ele está pensando no seu bem-estar, ele está pensando no resultado de pós-operatório que você vai ter. Isso deve ter sido conversado desde a primeira consulta, quer dizer, a gente já orientar que o paciente comece a se tratar desde que começou o programa de pré-operatório visando uma cirurgia bariátrica e metabólica. E o ideal sim é que o paciente já engajado chegue na cirurgia perdendo peso. Não que seja contraindicado a cirurgia caso ele não perca, não é isso que eu estou falando, mas é muito diferente você está falando aqui de um paciente que tem 200 quilos e não conseguiu perder nada para uma operação, e você está falando de uma outra paciente que tem 90 quilos e não conseguiu perder nada para a operação. São situações, existem situações extremamente diferentes e a gente tem que trabalhar com essas diferenças para, antes de tudo, oferecer segurança àquele paciente. Doutor, eu tenho flacidez na barriga. A cirurgia bariátrica melhora ou só com uma plástica pós-cirurgia? Depende, né? Quem já tem flacidez, vai perder peso, provavelmente essa flacidez, ela já tem a flacidez, mesmo acima do peso. Provavelmente a flacidez vai continuar, pode até piorar. E aí uma cirurgia plástica reparadora, ela pode ser a solução para essa flacidez no pós-operatório. Tudo isso também depende de N fatores, muitos fatores. Dentre eles, a idade do paciente, o tipo de pele, o colágeno que o paciente tem. Hoje mesmo eu atendi uma jovem que me veio aqui, que está há 9 meses da cirurgia, que tinha 100 quilos no dia da cirurgia, que hoje está com 61 quilos e que está muito bem. Não tem quem olhe para ela e diga ela fez uma cirurgia bariátrica. A pele ela voltou para o local onde estava, assim como a gordura foi saindo do subcutâneo. Então, se é uma paciente, por exemplo, que tem mais de 60 anos, será que a pele voltaria da mesma forma? Não faria algum tipo de marca, vamos dizer assim, da própria idade, que ela teria se tivesse emagrecido também de uma forma não cirúrgica? Então, idade, tipo de pele, colágeno, essa é uma coisa que só o pós-operatório, só uma dieta acompanhada por um nutricionista, feita as suplementações corretas. Então, não é só operar, pessoal, é operar dentro de um programa onde você tem profissionais qualificados para lhe tratar. Isso é muito importante. Então, você vai operar, procure centros de tratamento que tem tudo isso integrado. Essa que o cirurgião tenha experiência, que o cirurgião seja vinculado às sociedades de importância dentro da sua área. Isso não vale só para a cirurgia bariátrica e metabólica, vale para qualquer procedimento que você vá procurar fazer e que precise fazer. Doutor, eu me operei, mas a minha pressão não para de subir. Isso é normal? O que pode ser? Depende. Se é logo depois da cirurgia, essa pergunta, vamos dizer assim, eu me operei ontem, anteontem, e minha pressão está alta, minha pressão subiu. Isso é até relativamente comum no sentido de que a cirurgia é um estresse para o organismo e a cirurgia e a pressão pode, ali transitoriamente, no pós-operatório, dar uma alterada. Para isso que tem que ter a avaliação cardiológica prévia, que tem que ter as medicações e um controle. Será que essa minha pressão estava controlada no pré-operatório? Será que eu estava tomando os remédios de forma correta no pré-operatório? Será que eu tomei todos os cuidados junto com minha equipe para controlar direitinho, chegar na cirurgia da maneira mais adequada? E aí no pós-operatório, mesmo que isso tudo tenha sido feito, pode haver algum tipo de nuance. Daí ter um clínico no hospital que cuida da gente junto com a equipe é importante. Movimentar, mexer com as medicações de forma individual também é muito importante. Mas se a pergunta é por mais longo prazo, quer dizer, eu tinha 100 quilos, tenho 60, eu tinha pressão alta e agora? Muito provavelmente isso vai ter melhorado. A maioria das vezes o que a gente vê é paciente saindo dos remédios para pressão, dos remédios para diabetes, dos remédios para os triglicerídeos, dos equipamentos para a apneia do sono, diminuindo sua gordura no fígado. Então é impressionante como as doenças associadas à obesidade, que tem relação ali com a síndrome metabólica, elas tendem a melhorar. Casos particulares vão ter que ser julgados individualmente. Ou não existe, por exemplo, o paciente magrinho que tem pressão alta? Existe. Ou o paciente magrinho que tem o colesterol alto?
Então, se eu sou essa pessoa que mesmo magrinha já tinha a pressão muito alta, provavelmente eu vou continuar com a pressão alta precisando de remédio. Mas, modo geral, a maioria dos pacientes vai melhorar demais de todas essas doenças associadas. A maioria sai dos remédios. Tem paciente que às vezes chega para a gente e diz assim, doutor, eu vou ter que... Eu tenho receio às vezes da cirurgia porque eu soube que tem que tomar remédio pro resto da vida. Na realidade, o paciente não está falando dos remédios, ele está falando de suplementações, às vezes vitamínicas. Aí a gente diz, é melhor tomar as vitaminas do que os remédios de fato, né? É melhor tomar vitamina do que metformina, que é um remédio, a gente faz essa rimazinha para o diabetes. Então é melhor estar tomando um complexo vitamínico, caso necessário, de novo, julgado paciente a paciente. Não é todo paciente que vai ter que ter o mesmo tipo de suplementação vitamínica. É muito melhor isso do que os remédios para pressão, para diabetes, para apneia, para todas as outras doenças associadas que o paciente tem. Então, modo geral, a gente melhora de doenças associadas à obesidade e à síndrome metabólica. Agora, para encerrar, doutor, o senhor faria cirurgia bariátrica em si mesmo? Essa pergunta ela recorre a cada vez que eu venho aqui, se eu faria, né? Se eu seria candidato à cirurgia. Se eu tivesse a boa indicação, sem dúvida nenhuma. Olha, o que eu mais escuto aqui dos meus pacientes, dos pacientes que a gente tem a honra de cuidar, quando eu pergunto assim, você se arrepende de ter feito a cirurgia? A resposta que eu mais obtenho aqui é assim, doutor, eu me arrependo de não ter lhe procurado antes. Então, é muito gratificante você ver o resultado dos pacientes que lutam com essa doença tão difícil de tratar, tão cercada de preconceitos, mas que a gente consegue, com a ajuda de bons profissionais, tratar e melhorar e ter uma vida muito próxima, se não normal. Esse é o recado que eu queria dar. Eu agradeço a todos por terem estado aqui com a gente. Eu fico à disposição aqui na clínica para atendê-los de forma pessoal, individual e escolher para vocês o que que será o melhor tratamento. Se é uma operação, se é um tratamento clínico, de forma a botar o paciente, a cada um de vocês, no centro da questão e não simplesmente sair colocando um tratamento único para todo mundo. Não é essa a solução para doença nenhuma. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui até agora. Um abraço, um bom final de semana. Deu bom?